Boa tarde, gente. Está começando mais um Realidade Sem Censura. Eu sou a Grazi. E vocês são quem? Eu sou a Mônica. Eu sou o Marcos. Eu a Vitória, claro. O tema de hoje é feminismo. E a gente tá cheio de gente. Isso aí, gente. Fala, vai! Cadê? Eu mostrei o povo de trás. Olha a vibração que tem dentro do estúdio, velho. Tá, vocês podem falar seus nomes, porque eu não lembro de muitas. Assim, eu tô a Cacau, Luana, Isa, Esquece o meu que Júlia, Caio, Alessia em peso aqui, gente. Júlia, né? Júlia, Hélice, isso me Lucas de casa, Loqueira. nosso lindo Luquinha. Fabinho 2. Esqueci até o nome dele. Felipe Simone. E nossa Elane maravilhosa. Fabinho 1, único Fabinho original. Fabinho original. Milena. E a Thalia! Ali é maravilhoso. Thalia maravilha! Então, manda bala aí. E é legal destacar também que a gente tem a presença de dois coletivos, o Juntos e o Rua. E Realidade Sem Censura, acho que Realidade Sem Censura! Tem a revista Capitolina. Revista Capitolina. Sim. Então, gente, vamos começar aqui, que o programa hoje promete. Gente, eu quero ouvir de vocês o porquê a questão do vagão exclusivo divide os feministas, que a gente sabe que há as feministas, os feministas também, tem homem que é feminista. Que a gente sabe que tem uma... que a gente sabe que tem uma certa divisão em termos. Então eu queria ouvir de vocês. Cacau, fica à vontade. Sinta-se em casa. À vontade, vocês. Pode falar, Vai, gente. Arrasa aí, vai, mete bala. Cuidado aqui. Não puxa muito, não. Tá bom. Ai, meu Deus. Não, peraí. Eu venho mais aqui. Não, não pode puxar. É, que já tá aí. Opa, e a gente tá derrubando tudo aqui, né, gente? O estúdio tá cheio. Então, nós do Juntas, a gente não se posiciona Não, exatamente... calma aí. Pera. Opa. Pode falar? Alô? Som. Teste. Mas que nem eu ouvi. Eu acho que tá muito Teste. longe o microfone. Tá muito longe. É. Não, esse aí pode colocar aqui. É um de cada. Som. Agora tá. Teste. Agora dá. Testando som. Pera, pegou, vai. Existem grupos feministas que se posicionam totalmente contra, outros que são totalmente a favor. Nós do Juntas achamos que não é o momento de se posicionar nem contra ou a favor. Eu acho que isso a gente vai explicando ao longo do programa. Por que as feministas estão divididas? Porque o feminismo, eu acho que não tem uma receita pronta, não tem um livro sagrado do feminismo. As mulheres sofrem opressão. Todas as mulheres, desde que nascem, a gente está fadada a sofrer opressão. A gente está fadada a sofrer opressão. E a forma como a gente vai lidar no combate à opressão, no combate ao machismo, vai muito das nossas experiências, da teoria que a gente lê, de como a gente se identifica com o feminismo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Você acha o quê, Lu? É isso? Pode soltar a voz, gente. Gente, Vocês não se agora- acanhem, não se acanhem, vocês estão em casa. Ninguém tá vendo a É, cara de pode vocês. todo mundo falar. Gente, dá pra ouvir se eu falar alguma coisa? Falei. Fazer a pêssego que é melhor. Mentira, vai. Bom, na verdade eu concordo com a Cacau quando ela coloca que não existe uma fórmula pronta no feminismo, mas a gente do Rua, a gente se coloca contra o vagão. Por motivos que são vários, na verdade, mas perguntando o que a gente acha sobre a divisão do vagão com as mulheres, a gente acha que realmente divide as mulheres no seguinte sentido. Quando você coloca que existe um vagão, que é um vagão só, que não representa a demanda real das 58% das usuárias do metrô, você coloca que a gente precisa dividir os vagões por gênero, certo? Se a gente não acredita que o mundo devia ser dividido por gênero, por o homem e a mulher, isso já é um começo complicado. Se a gente luta por um mundo onde a divisão de gênero não exista, a gente achar que essa solução que divide por gênero é a nossa solução, seria meio complicado. Isso é a primeira coisa. Outra coisa é que a gente acha que é muito importante,
inclusive, uma pauta histórica do movimento feminista que a mulher ocupe os espaços públicos. A partir do momento que você tira a mulher do espaço público e coloca ela num espaço que é o espaço separado dos homens, você está criando uma certa segregação. Lógico que é difícil a gente fazer certas comparações. Eu acho que, às vezes, quando a gente compara automaticamente com o apartheid da África do Sul, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado, é diferente, são contextos diferentes e tal. Mas você separar o homem e a mulher e colocar a mulher num espaço que não é o espaço comum, você ir contra as pautas históricas do feminismo de incluir a mulher no espaço público. E de você fazer as pessoas aprenderem a enxergar a mulher não como um corpo disponível, mas como uma pessoa. Além também de colocar, tipo, você segrega a mulher, né? Você segrega a mulher que, na verdade, está sofrendo opressão e retira a culpa do homem, que é o opressor, né? Não que retira, né? Que essa palavra, ela é pesada demais para colocar nesse momento, mas ao invés de você trabalhar precisamente com o homem, você tenta separar a mulher que, na verdade, deveria ser a pessoa que deveria, né, ser colocada mais no espaço, né? Não ser retirada do espaço que é dela. Pode falar. Apesar do Juntas nacionalmente ainda não ter uma posição em relação ao tema do vagão rosa, porque não é só apenas em São Paulo que isso ou foi discutido, né? Em Brasília se tem essa discussão, ano passado foi adotado, no Rio de Janeiro ele já existe. Mas aqui em São Paulo nós fizemos uma reunião para debater esse tema, né? Enfim, porque isso gera muitas dúvidas, é um tema bastante complexo também, né? E da discussão que nós tivemos, nós chegamos no consenso que, pelo menos as meninas que estavam ali do Juntas, acham que o vagão rosa, ele é uma medida paliativa, entendeu? Nós não entendemos o vagão rosa como uma vitória. Nesse sentido, a gente está tendendo a apoiar a medida do vagão, no sentido de proporcionar à mulher que sofreu agressão ou que não se sente e que enfim, se sente oprimida no transporte público, né, devido aos inúmeros casos de assédio que acontecem cotidianamente, a ter essa possibilidade de poder circular por ali. É algo muito restrito, a gente não acha que é dessa maneira que a gente vai combater o machismo, mas ele pode significar uma opção. Nesse sentido, eu discordo que vai estar tirando a mulher do espaço público, né? Porque nós já somos segregadas, né? Por sentir medo ao caminhar à noite na rua, né? De não ir em alguns lugares sozinhas, enfim. E eu acho que o vagão ele poderia dar oportunidade, por exemplo, para uma mulher que sofreu algum trauma e que tem medo a voltar a utilizar o vagão, o transporte público, de poder estar utilizando, mas eu acho que, enfim, traz uma medida paliativa que tem uma série de limitações, né? Nesse sentido, a gente acha importante reafirmar outras pautas, como um investimento maior no transporte público, ampliação da malha da frota, da malha metroviária, enfim, uma outra inclusive campanhas, né, de conscientização, educação em relação a esse tema, né? Justamente por essa questão da mulher ser sempre a culpabilizada quando sofre o assédio, né? Não acho que também vai reforçar a culpabilização que a mulher sofre. Acho que isso já existe. Enfim. Réplica? Você quiser falar? Não, se você quiser falar. Se quiser falar, pode Vocês falar. fiquem à vontade Sim, pra sabe. falar. É que só foi essa pergunta. É que, na verdade, uma coisa que precisa ficar clara um pouco, assim, é que o Rua, ele não acha que essa é uma medida paliativa que precisa de outras medidas juntos. Ele é contra essa medida. Ele acha que essa medida não pode existir sob nenhuma hipótese. Mesmo que junto com seguranças, mesmo que junto com o aumento da frota do metrô, mesmo que junto com postos de atendimento e denúncia, mesmo assim a gente é contra essa medida pelo que ela significa e pelo que ela vai causar para as mulheres. Não é que a gente acha que ela pode vir conjuntamente com outras medidas melhores. A gente acha que as outras medidas poderiam ser feitas ao invés do vagão. Posso só comentar? Eu acho que a gente pode avançar enfim, eu acho que assim, a gente tem que levar em conta, quando faz esse debate,
não apenas os nossos princípios, não apenas aquilo que acha que é o ideal, mas aquilo que é a opinião das mulheres trabalhadoras que utilizam o transporte, né? Nesse sentido, a gente está levando muito em conta a pesquisa que foi feita que diz que cerca de 70% das mulheres que usam transporte são a favor da medida. Então, eu acho que o feminismo também tem que dialogar com aquelas mulheres que não necessariamente se reivindicam feministas, né? Não é toda mulher que tem consciência sobre a opressão, enfim, mas toda mulher ela sofre com o machismo. Então, nesse sentido, a gente acha que é importante, nós do Juntas Mesmo, ainda não conseguimos chegar na maioria das mulheres para fazer esse debate, mas eu acho que o feminismo como um todo, ele tem que estar cada vez mais atento a fazer o diálogo não só entre nós mesmas, né, mas também buscar a opinião daquelas mulheres que vivem cotidianamente essa realidade. Claro que nós também vivemos, mas enfim. Que eu acho que essa é uma parte muito importante do debate. Eu queria trazer dois lados, porque a gente não concorda com isso. O primeiro de tudo é que a gente acha que a consciência da sociedade, em média, realmente não corresponde com o que a gente luta contra. Por exemplo, a sociedade, grande parte, saiu um número que era muito alto, eu não lembro quanto era, mas eu lembro que era mais de 80% da população a favor da diminuição da maioridade penal. Para grande parte da população, crianças de 11 anos podiam estar na cadeia. Para grande parte da população, um casal LGBT não pode casar. Então, a gente não pode se guiar por isso, basicamente. Eu acho que, por exemplo, o que a gente tem que fazer frente a esse número é pensar... Bom, isso significa que a consciência da população não está onde a gente gostaria que tivesse. Então, a gente tem que conseguir medidas educativas para continuar o debate. A medida do vagão engessa o debate. Ela, ao invés de propor que a gente combata o assédio contra a mulher, ela só coloca que a mulher está no lugar errado. Ela não fala, a mulher não pode ser vítima do vagão, a mulher não é um corpo disponível no espaço público, a mulher tem direito de estar no vagão que nem todo mundo. Só coloca, não, de boa, vamos colocar a mulher ali, que a gente resolve esses problemas. Óbvio que a mulher que olha isso e fala, essa é a única resposta que eu tenho, ela vai apoiar. Qualquer mulher que sofre, que é encoxada, que tem gozada na sua perna todos os dias, vai falar, eu quero uma resposta. Se essa é a única resposta que o governo dá, ela vai falar que ela é a favor. Isso a gente espera que seja assim mesmo. Agora, se ao invés disso, eu tenho dúvida, eu coloco minha mão no fogo por isso, se ao invés disso o governo falasse que ia criar postos de denúncia em todas as estações, que ia aumentar a frota dos metrôs, que ia capacitar seguranças para resolver esse caso, ia ser mais de 74% da população que ia estar a favor. Ia ser todas as mulheres. Não é só porque esse caso resolve, teoricamente, os casos de assédio no metrô que a gente tem que ser a favor. Até porque ele resolve de uma forma que é muito supérflua. Quer dizer, quando a gente coloca que o problema só ocorre dentro do vagão, a gente esquece que muitas vezes, na escada rolante, a mulher é assediada. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar uma escada rolante rosa? Aí ela sai do metrô, na catraca ela é assediada. Vamos fazer uma catraca só para mulheres, então? Aí ela sai, e na rua ela é assediada. A gente vai fazer uma rua só para mulheres? Não dá. Ontem mesmo a gente estava terminando o nosso ato contra o vagão, e a gente estava na frente da catraca e uma companheira nossa foi assediada na frente da catraca. E o que a gente vai fazer? Vai fazer um metrô só para mulheres, assim? Acho que é mais fácil criar um planeta, né? Bem mais fácil. Enfim, é isso. Olha, é rapidinho que eu vou falar. É porque eu li um texto ontem e dizia que... É que eu não lembro direito onde foi. Mas o segurança decidiu que uma mulher... Ela não era uma mulher. Tipo, era um travesti? Por exemplo, era homossexual. Então, até assim, o contexto da sociedade, como vai ficar se tem um vagão rosa? Porque a gente vive num contexto machista. Então, vai vir uma mulher homossexual, ela não vai poder entrar naquele vagão porque ela não parece uma mulher, entendeu? E a nossa sociedade vive nesse contexto de aparências, entendeu? E aí fica muito nessa. Mas é porque fica muito, né? É uma coisa muito... difícil de você dizer se você é contra ou a favor, porque de um lado tem pessoas que não conhecem, por exemplo, o movimento feminista e coisa e tal, e que sofrem desse assédio e coisa e tal, mas acontece nisso, a sociedade tem que mudar, na verdade. As pessoas que oprimem essas mulheres, esse pensamento abusam, machista tem que mudar. Esse pensamento machista tem que mudar, porque senão, gente, um vagão rosa não vai mudar a sociedade, porque a gente vive numa sociedade totalmente machista. Um vagão é uma coisa, entendeu? Que tem que mudar a cabeça. Porque aí vai ficar... Aí o preconceito vai aumentar mais ainda, entendeu?
Porque vai entrar mulheres homossexuais e elas não vão ser consideradas mulheres. Mas elas são mulheres, elas também sofrem abusos. Tanto de quem faz o abuso no metrô e tanto dos preconceituosos, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso é muito contraditório, na verdade. No sentido de que a gente vê que no Rio de Janeiro, por exemplo, os vagões rosa para mulher, lá existe os vagões rosa há 8 anos, eu acho, ou 7. E não só isso, não teve nenhuma diferença concreta na vida das mulheres, até porque são, acho que, 2 vagões só. Como ele não tem, dentro do vagão, não tem nenhum tipo de regulação. Então, existem vários homens que entram no vagão rosa, porque não tem ninguém lá vendo quem é que está entrando no vagão rosa, ou seja, ele é inútil. Mesmo assim, e mesmo se tivesse, esse que é o problema, porque não é como se colocar um segurança lá dentro fosse adiantar. Você coloca um segurança lá dentro, regulando quem entra ou quem não entra, você muito facilmente recai em preconceitos que não são só machistas, mas são homofóbicos também. Então, isso de fato aconteceu. E que, principalmente, essa é uma crítica que a gente faz muito forte, que é em relação às pessoas trans. As pessoas trans não... Quando você separa os vagões por vagão de mulher e vagão que, né, não é o vagão de homem, mas quando você faz um só de mulher, significa que o outro é de homem, onde entram as pessoas trans? Elas correm o risco de ser hostilizadas em um ou no outro. Então, elas podem ser estupradas. Por exemplo, um homem trans que é lido como uma mulher, ele pode ser estuprado no vagão normal e ele pode ser hostilizado no vagão de mulheres. E o que ele faz? Ele não usa mais metrô? E assim, muitas vezes quando a gente questiona isso, as pessoas falam, não, mas a gente vai lutar pelos trans. Bom, a partir do momento que você instala essa medida, você já não está lutando pelos trans. Você já está colocando eles na marginalidade, falando, vocês não podem usar metrô porque vocês não têm vagão para usar aqui. Então, o debate do vagão rosa, ele é bem complicado porque ele traz, sim, diversas contradições. Traz inúmeras contradições. Só que quando a gente não consegue se posicionar totalmente contra, é porque a gente pensa na quantidade de mulheres que já deixaram de usar metrô, porque são assediadas, estão traumatizadas, e com a possibilidade de ter um vagão rosa, elas vão ter um lugar onde elas se sentem protegidas. Eu acho que isso também teve um peso muito grande no fato... quando a pesquisa foi feita, quando perguntaram para as mulheres se elas são a favor de um vagão rosa, 74% se posicionar a favor. A gente não acha que é um fim em si mesmo. A gente não acha que essa medida vai acabar com o machismo. A gente não acha que essa medida vai acabar com o assédio. A gente só acha que as mulheres vão ter um lugar para elas se sentirem protegidas. E a gente também não acha que isso seja segregar as mulheres, porque as mulheres já estão sendo segregadas quando elas, como a Luana falou, a gente já está segregada. No momento em que a gente sofre violência cotidianamente, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de entrar num vagão de metrô, a gente tem medo de, às vezes, pegar ônibus. Quem nunca foi assediada num ônibus, num metrô? Eu já fui, você provavelmente já foi. Até eu, Todo amiga. mundo já foi. Não, gente. A gente acredita que o fato de esse vagão rosa ter sido aprovado na Assembleia Legislativa é porque obrigou o poder público a assumir que os homens assediam as mulheres. Obrigou o poder público a assumir isso. Então a gente tem um problema aqui que está escancarado no momento em que eles falam, então vamos fazer um vagão rosa. É suficiente? Óbvio que não. 58% das usuárias de metrô são mulheres. Vai ter um vagão rosa. O assédio vai diminuir? Não vai. A gente não tem essa ilusão. A gente não é romântica a ponto de achar que um vagão rosa cheio de flor vai acabar com o assédio, vai acabar com a opressão que as mulheres sofrem cotidianamente. A gente só acha que as mulheres que usam o metrô cotidianamente, todos os dias, e que são obrigadas a disputar espaço no transporte público com os homens, elas vão ter um espaço onde elas se sintam seguras. Alguém já perguntou para as mulheres no metrô? Eu fiz isso esses dias. Eu perguntei para várias, a maioria falou, se tiver um vagão rosa, eu vou usar. Se tiver um vagão rosa, eu também vou usar. Mesmo eu que antes me posicionava contra o vagão rosa por questões de princípios e tal. Mas a gente acha que a gente não pode simplesmente se posicionar contra, porque é uma medida que está trazendo um sentimento de segurança para as mulheres. Não é que vai trazer segurança para as mulheres, não vai. De fato, a gente vai continuar sendo assediada na escada, a gente vai continuar sendo assediada na catraca, a gente vai continuar sendo assediada na rua, mas em um pequeno espaço de tempo em que a gente está se locomovendo entre uma estação e outra, a gente pode ter a opção de estar num vagão onde a gente não vai ser assediada. É isso que a gente está pautando. A questão das trans, a gente vai ter que fazer o mesmo debate que a gente vai ter que fazer com relação a ser a favor ou contra o vagão rosa, porque existem grupos feministas que não aceitam trans.
no movimento feminista, existem homens que vão... Não tá pirando. Não tá? Não, parou agora, de novo. Volta, amiga. Volta a sentar. Equipamento som é coisa. E quando para? Pode continuar. Pode ir, Então, se 58% das mulheres, dos usuários de metrô são mulheres, um vagão vai solucionar? Vai solucionar? Não vai. Os outros vagões vão continuar cheios de mulheres e muito provavelmente vai ter um número equilibrado entre homens e mulheres. A questão é, esse vagão vai obrigar as pessoas a refletirem. A gente não acha que seja um retrocesso na questão do debate, a gente acha que vai ser um avanço. Porque a partir do momento em que o governo, que é machista, que é do PSDB, que nunca pensou nas mulheres, fala, olha, vai ter um vagão rosa para as mulheres, porque vocês são os escrotos que estão assediando as mulheres, elas precisam de uma proteção, a gente vai ter que trazer esse debate à tona. É uma das formas que a gente tem de avançar na consciência das pessoas, de dialogar com as outras mulheres, de dialogar com os homens, inclusive, para que essa cultura do estupro que está naturalizada não seja naturalizada, não é mesmo? E... enfim. Só quer completar, Lu? Vamos de música, gente. Vamos de música. Vamos lá.